Olá pessoal, tudo bem? Estamos indo para mais um vídeo com a graça de Deus, né? Agradecendo a espiritualidade amiga que sempre olha por todos nós que estamos aqui nesse canal, né? De uma forma ou de outra, somos amigos, né? Não só virtuais, mas amigos de coração, todos nós que estamos aqui. E eu peço sempre a espiritualidade por nós todos, né? Todos que estão aqui nesse canal, por todas as famílias que estão direta ou indiretamente ligadas ao meu canal, através de vocês. E sem mais delongas, pessoal, vamos aqui falar hoje de um assunto chamado bolsão kármico. Muitas pessoas não sabem o que é um bolsão kármico, até porque esse assunto ele ainda é um pouco divulgado dentro do espiritualismo, né? Mas não menos real. Isso existe, os bolsões kármicos, né? Os bolsões. Os bolsões kármicos, ele foi aqui falado num livro do Dr. José Lacerda de Azevedo, que foi a pessoa que instituiu a apometria, a técnica apométrica. O livro é intitulado Energia e Espírito. Quem quiser, né, procurar por esse livro, é um livro muito bom, porque fala desses assuntos aqui, muitos casos desse assunto aqui de bolsão kármico, para que entenda melhor, vocês entendam, porque um vídeo aqui feito aqui do jeito que eu estou fazendo, ele não traz, né? Esse vídeo não traz toda a explicação que você pode ter, né, procurando por mais temas referentes a esses assuntos da apometria. E nesse tema aqui de bolsão kármico, nesse livro Energia e Espírito, do Dr. José Lacerda de Azevedo, ele está bem explicado vários casos que foram tratados, né, com a apometria, referentes a esses bolsões kármicos, né? Então, eu vou aqui ler um trecho para você e vamos comentando, né? Então, o bolsão kármico ele pode ser definido como uma coletividade de espíritos ligados por laços de karmas comuns. Estes são espíritos que participaram de catástrofes, torturas, mortes, carências ou qualquer circunstância de sofrimento em conjunto. Ou seja, todos os espíritos que desencarnaram, né, juntos, vamos dizer assim, coletivamente, numa catástrofe, um exemplo, né, ou por sofrimento, como os escravos também, criam, né, eles ficam acorrentados nesse espaço temporal aí, que é uma prisão espaço-temporal, esse bolsão, na verdade, ele é uma prisão espaço-temporal, porque os espíritos ficam ali ligados por laços de sofrimento, né, do que passaram. Então, vamos dizer assim, que todos passaram a mesma coisa, o mesmo tipo de sofrimento. Então, quando desencarnam, eles ficam presos naquele bolsão, compreende, pessoal, espaço temporal ali, e não conseguem se desvencilhar pelo sofrimento que passaram, certo? Então, o bolsão kármico, a princípio, é isso, né? O bolsão kármico se inicia geralmente com um acontecimento marcante na vida desses espíritos, que gera muito sofrimento, é o que eu estava falando agora. Esta dor fica impregnada em suas mentes e no plano espiritual, após a morte coletiva. Eles ficam vibrando ainda naquela sintonia do mal que lhes foi feito. É o que eu estava falando agora a respeito dos escravos. Eles desencarnam, mas pelo sofrimento, pelas torturas, né? Também na Inquisição nesse caso. Vocês acham que já tem alguém, muitos espíritos livres daqueles sofrimentos da Inquisição? Não tem, pessoal, porque nós vamos ver mais adiante aqui que esse sofrimento, esse bolsão, ele pode perdurar até milênios, né? Para algum espírito conseguir se desvencilhar, vamos dizer, aquela prisão consciencial que ela está ali, porque ele sofreu tanto que ele fica impregnando todo aquele ambiente e ele fica alimentando aquela egrégora daquele bolsão ali, compreende? Porque o sofrimento foi idêntico. Tem algumas diferenças, poucas, mas a grande maioria desencarnou pelo mesmo sofrimento, vamos dizer assim, dos escravos, tortura, da Inquisição, tortura também. Vamos mais adiante, então. Os espíritos presos a bolsões não conseguem se desprender daquela situação kármica e, por isso, permanecem vibrando juntos, em contato uns com os outros, naquela mesma frequência, né? E isso, em algumas ocasiões, pode se estender até por milênios, como eu acabei de falar. Os bolsões são prisões espaço-temporais,
de coletividades de espíritos acorrentados em acontecimentos traumáticos passados, né? Então, esses acontecimentos foram tão traumáticos, esse sofrimento marcou tanto o perispírito dessas pessoas, dessas consciências, que eles não conseguem se livrar daquilo, tá? Por mais que os mentores queiram vir ajudar, a mente deles está tão arraigada naquele ódio, naquela vingança, que ele não consegue se desvencilhar daquilo. Ok, pessoal? No livro, né? Então eu estou aqui falando, que é o livro Energia e Espírito, né, do Dr. José Lacerda de Azevedo. Há uma série de casos de bolsões, se vocês quiserem ver o livro, é muito bom, né? Há uma série de casos desses relatados e que foram tratados com a técnica da apometria, ok, pessoal? Os bolsões estão sempre, quase sempre, ligados ao encarnado também, olha só. Isso ocorre porque alguns membros ligados a um bolsão específico podem estar encarnados, enquanto outros membros do bolsão estão desencarnados. Então, quando há um espírito que consegue uma reencarnação, que o mentor veio e os ajudou, eles conseguem uma encarnação. Aí, tudo aquilo na vida deles está naquele trauma ainda, tem trauma de vida passada, tem síndrome do pânico, tem medo de tudo, porque estão ainda condicionados, né, aos sofrimentos que passaram nas encarnações que sofreram essas atrocidades. E então, uns estão encarnados e outros não conseguiram ainda uma encarnação, uma reencarnação, porque estão numa situação tão deprimente que ainda não foi conseguido, né, uma nova oportunidade para eles. Então, há esse encarnado que fica fazendo a ponte, né, com essas estruturas que estão no plano astral inferior. Na maioria das vezes, os bolsões são constituídos de espíritos que estão simultaneamente na Terra e no plano espiritual. Foi o que eu falei, uns podem estar encarnados e outros encarnados. Quando encontram-se no plano espiritual, estão quase sempre situados em zonas inferiores do astral, ou seja, são usados até pelos magos, porque se eles estão em zonas inferiores, né, pelo sofrimento, pelo ódio que ainda mantém no coração, né, pelo sentimento de vingança. No caso dos encarnados, os espíritos que entregam os bolsões, que integram, né, os bolsões, estão em ressonância com os desencarnados. Quer dizer, os que estão encarnados, eles estão passando por situações na vida, e também são devido a que vem as impressões no perispírito, para aquele corpo novo que ele conseguiu, ele fica em ressonância com aqueles desencarnados que estão lá no umbral inferior. Entenderam, pessoal? E por esse motivo podem recepcionar as vibrações provenientes dos próprios bolsões e também da zona de consciência na qual o bolsão vibra. Então, eles são mentes receptivas a esse tipo de coisa, certo? Esses que têm sentimento de vingança, que vão e colocam, né, explodem a vingança deles para fora na família, né, explodem a vingança deles para fora num desconhecido, né, nesses grupamentos de milicianos, nos grupamentos dessas pessoas aí, né, que ficam vivendo aí das drogas e tudo mais, que matam sem nenhum rancor, sem nenhum susto, né, não querem saber. Por quê? Porque eles estão com o coração ainda vibrando numa sintonia muito baixa. E eles são receptivos àqueles que estão lá com sentimento de vingança, que estão desencarnados. E eles são receptivos àqueles e ao grupo, né, bolsão que ele vivia, quando ele estava antes de reencarnar. Né? Quando os mentores conseguem uma nova reencarnação para ele, dando uma nova oportunidade, ele está com o coração tão ruim ainda, né, tão debilitado para entender essas coisas, que ele não consegue entender como é que ele veio viver aqui na Terra. Outros já são, né, poucos, mas já são mais entendidos no assunto, assim já sentem no íntimo que eles têm que mudar de alguma forma e vivem uma mudança melhor. Mas a grande maioria não vive, né, pessoal? A grande maioria é receptivo ainda. Então, uma pessoa pode estar ligada a um ou mais bolsões. Olha só, uma pessoa ela pode estar ligada a um ou mais bolsões, dependendo da vibração. Os bolsões podem vibrar em zonas mais ou menos inferiores, dependendo do karma que eles geraram. Então, dependendo daquele karma que foi gerado entre aquela coletividade ali, aqueles sentimentos todos que estão agrupados com a mesma intenção, pode variar, ou menos ou mais, certo? Agora, vamos dar alguns exemplos de bolsões para que fique mais clara a visualização desse tema, tá?
Bolsões de guerra é o primeiro. São formados por espíritos vítimas ou algozes de uma ou mais guerras. Eles se ligam uns aos outros por uma sintonia de ódio e rancor contra seus algozes. Os algozes também são conectados aos bolsões e geralmente são o centro por meio do qual giram as conexões do ódio, do ressentimento, da mágoa, da dor, de instintos inferiores e etc. Então, esse pessoal do bolsão das guerras também, tantos que sofreram, que estão agora com sentimento de vingança pelo sofrimento, como os algozes, eles são conectados. Neste caso, assim como em outros, é comum que os algozes estejam no centro dos bolsões e recebam toda sorte de energias negativas das suas vítimas. Ou seja, ele está no meio ali e fica encurralado pelas vítimas. Né? É por isso que tiveram que tirar Hitler daqui da Terra. Os mentores do astral superior mandaram ordem para tirar Hitler da esfera psíquica da Terra, porque Hitler estava num bolsão de guerra desse aqui. E como tem né, ainda milhares de espíritos procurando por Hitler no plano astral, aí pelo psíquico da Terra aí afora, te retiraram Hitler né, dessa cena aí e levaram Hitler para uma prisão consciencial umbralina em Plutão. Entenderam, pessoal? Por isso que tiraram ele daqui, porque ele estava sendo envolvido por milhares de consciências sedentas de vingança, certo? É esse caso aqui. É muito importante mencionar que os algozes dos bolsões podem ter sido vítimas das suas próprias vítimas em vidas passadas. E as vítimas podem ter sido os algozes. Compreende, pessoal? Então, todos estão conectados. Todos, não importa aqui o tipo de bolsão. Nesse caso aqui que eu citei aí, o Hitler, porque o bolsão de guerra, tantos que sofreram as atrocidades, como os algozes, estão. E geralmente o algoz está naquele meio e os outros ficam em volta querendo vingança. Certo? E isso aqui é um bolsão de guerra. Agora vamos para o outro, pessoal. Os bolsões de magia negra. Aqui se encontram todos os espíritos que foram prejudicados por trabalhos de magias de diversos tipos. Ou seja, todos que desencarnaram, que não teve socorro que fosse urgente para retirar essa magia e que desencarnaram né, por ordem superior também, né? Porque tudo tem que ter, pessoal, ordem superior. Desencarnaram por trabalhos de magia negra ou outros tipos de magia que lhes afetou todos os corpos sutis e que essas doenças foram parar no corpo físico e que derivou da sua morte, essas pessoas também ficam nesses bolsões de magia negra aqui, porque eles desencarnaram, porque quando desencarna fica sabendo, né? Aí fica com ódio daquele que mandou fazer, às vezes até a própria esposa ou o próprio marido que manda fazer com ódio, né? Um desafeto do emprego, um desafeto da vizinhança, um desafeto de qualquer lugar. E eles acabam desencarnando porque não deu tempo de tirar a magia, né? Como eu sempre falo, por isso sentiu alguma coisa estranha que o médico aqui convencional não detectou, procura logo ver isso, como eu estava falando no outro vídeo, né? Das magias com as vísceras ocas, muito cuidado. Se tiver com dores em vísceras ocas do corpo, né? Vá ao médico. Se os exames que ele passar não der coisa alguma, procure algum lugar, né? Ou aqui nós estamos disponíveis para isso, para saber se está havendo, né? Uma magia aí, ou uma presença espiritual influente, porque às vezes o espírito ele encosta no outro, é tão forte a impressão dele, que dá o corpo físico daquela pessoa, que na hora que ela vai bater o raio-x, aparece o pulmão defeituoso do espírito, de tão forte que é a impressão. Entenderam, pessoal? E ele também se encosta na hora dos exames, e o exame não sai para o seu corpo, sai para o dele. Olha só, pessoal, ele outras vezes ele não deixa aparecer os problemas. Por quê? Porque ele quer que a pessoa sofra. Ele não quer que a pessoa se reanime na vida. Ele não quer que a pessoa fique curada de nada. Ele quer que a pessoa bata a cabeça por aí, desesperada, sentindo as coisas e sem ter uma solução. Quando, de repente, você vem, né, nos acha e a gente vai lá e detecta e tira, eles ficam ó, terrivelmente bravos, né? Por esses detalhes. Entenderam, pessoal? Então, um espírito que desencarnou por magia negra, ele pode estar nesse bolsão de magia negra aqui, né? Tentando perturbar de todas as formas, né? E vai e encontra também, de repente, aquele que também já desencarnou, que foi o feiticeiro que fez aquilo para ele. Ou não, então ele fica de lá para cá também perturbando o feiticeiro.
certo? Então, esse é o bolsão de magia negra. É assim que funciona, né, pessoal? Esses espíritos pedem vingança contra seus algozes e vibram negativamente contra eles. Aí vai lá, desencarnou, vai lá vibrar, descobrir que foi a mulher mesma que fez, né? Porque ele tinha arranjado uma outra e ela fez uma macumba lá, vamos dizer, para ele voltar. Ele só voltou em corpo, porque o espírito estava com a outra, como eu já falei, né? O pensamento estava na outra, mas aí veio as doenças, porque ele estava com a obra maligna. E o que acontece? Ele acabou desencarnando. Veio uma doença, ele desencarnou, não descobriram, porque ela também não ia dizer. E geralmente os homens são mais vulneráveis, porque os homens não procuram, quase os homens não procuram acertar isso aí quando eles sentem alguma coisa. Como eu estou falando aqui, o caso das vísceras ocas, né? Quando sentir uma dor na barriga, que não é diarreia nem dor de barriga, mas uma dor incessante, ela vai e volta, e que o médico não descobre o que é, diz que não tem nada, que o exame não acusou coisa alguma, procure, né? A bexiga também é uma víscera oca, porque ela enche de líquido, né? E tem outros mais, o estômago é uma víscera oca, né? Aí, esse fato aí de dizer que é úlcera nervosa, isso aí é fichinha, pessoal, isso aí é cafezinho, tá entendendo? Tem que ver a fundo, porque esse negócio de como é? Esse negócio é doença aí do estômago, né, que é psicológica, né? Tem que ver o que está vendo, que tudo agora bota na psicologia, tudo bota que é defeito da cabeça. Quando vai ver, a pessoa está com um chip perto da pineal. Compreende, pessoal? Então, essas úlceras nervosas aí são exemplos dessas coisas aqui que eu estou falando, certo, pessoal? Até a boca é uma víscera oca, até a boca. Então, é muito comum ocorrer que os espíritos vitimados pela goética, ou seja, pela magia, se tornem obsessores de encarnados nas vidas seguintes. Se ele não conseguir agora agarrar na pessoa que ficou, que fez aquilo, para ele, de certo, ele vai ser um obsessor em vida futura. Isso é certo, certo? Certo, pessoal? Agora nós temos os bolsões de desastres coletivos, né? Esses bolsões de desastres coletivos são formados a partir de mortes coletivas ou desastres, como esses terremotos, os tsunamis, que muitas pessoas que ali não se conheciam desencarnaram vítimas daquele fato, aquele fato da natureza que aconteceu naquele local, né? Maremotos, né? Como eu falei, e tudo mais. Incêndios, né? Grandes incêndios, aviões que caem, aviões que desaparecem, né? Aviões que pegam fogo quando já chegam no solo, essas coisas assim, né? Navios que afundam, como o Titanic, né? Esses espíritos podem ficar aprisionados no momento da tragédia e irradiar vibrações de raiva e rancor aos possíveis culpados da tragédia. Então, quando eles desencarnam numa morte coletiva dessa, eles não sabem exatamente a situação que está passando, porque eles desconhecem a situação, se veem como se estivessem assim perdidos, né? E naquele momento da tragédia, ali eles ficam remanescendo aquilo ali, ó, direto àquele momento da tragédia, eles voltam para saber o que está acontecendo e voltam àquele momento, porque aquilo ali ficou marcado na consciência dele, aquele momento exato que desencanou, ou no mar, ou no fogo, ou no terremoto, onde for. Compreende, pessoal? É assim, o vulcão, né, as larvas do vulcão que destroem cidades inteiras, às vezes as pessoas morrem dormindo, né, totalmente queimadas, né, ficam mesmo pulverizadas, dependendo da força daquela lava. Ali mesmo ela fica alimentando aquilo ali sem saber o que aconteceu, porque desencarnou dormindo, né? Nesse caso aqui. Então, elas começam a radiar raiva, rancor, e ela acha que alguém foi o culpado daquilo. Logo de imediato, ela acha que não foi uma coisa da natureza, acha que foi alguém que fez, né? Como no universo não funciona um acaso, mas sim a lei de causa e efeito, os espíritos pertencentes a bolsões de desastres coletivos não foram apenas vítimas da catástrofe. Há quase sempre uma razão para aquela tragédia ter ocorrido, como dessa Boate Kiss, né? E outros mais. Ali se reuniram espíritos que pediram aquele tipo de resgate. Ok, pessoal? Que eles pediram. Para se reunir, através do resgate que eles estavam precisando passar, eles pediram para se reunir em algo que fosse acontecer assim. E os mentores acharam por bem fazer, então, levá-los até aquele ponto onde iria acontecer já aquilo naquela boate. Ok, pessoal? Então, por outro lado, uma tragédia pode não ser necessariamente causada por um karma negativo.
mas porque a missão daquele espírito se findou na Terra e ele precisa desencarnar. Entenderam, pessoal? Então, geralmente, muitas vezes não é um karma coletivo, mas porque a missão dele se acabou, estava no momento dele, aquele espírito partir, a missão tinha encerrado na Terra, e o mentor faz isso que eu acabei de falar agora, né? O direciona para aquele local onde vai acontecer de antemão, os mentores já estão sabendo que aquilo vai acontecer, porque é passada a notícia de hierarquia, vai baixando a hierarquia até chegar no mentor pessoal, né? E faz com que aquele espírito seja direcionado para ali, onde aquela catástrofe vai acontecer. Ok, pessoal? Então, uma pessoa que entra em estado meditativo, que faz regressões a vidas passadas, ou faz aquele trabalho que a gente descobre aqui em vidas passadas, né, por alguma síndrome que esteja passando, do pânico, ou qualquer coisa assim, ela toma alguma erva sagrada ou realiza qualquer outra prática de estados alterados de consciência, ela pode ter acesso ao bolsão ou ao bolsões a que pertence. Se ela desconfiar que ela está vivendo momentos assim na vida dela, que são relativos a esses bolsões que nós estamos comentando aqui neste vídeo, ela pode fazer uma prática dessa que ela vai, talvez os mentores vão deixar ela acessar. Ou pedir, né? Pede muito aos mentores para ir lá no registro arcástico para ver o que aconteceu com você, porque você está passando aquilo, para você tirar esse trauma, né? Geralmente a pessoa fecha os olhos e observa vários pontos com aparências estranhas, hostis e por vezes animalizadas. O semblante pode irradiar sentimentos de ódio, vingança, aversão, né, rancor, tristeza extrema, etc. Por outro lado, nem todo aglomeramento, né, de espíritos está preso a bolsões kármicos, nem toda. Você olha assim, que eu já vi aglomeramento de ciganos, e eles não estavam presos a bolsão algum, né? Foi o que o mentor me falou, muito pelo contrário. O mentor estava me mostrando uma pessoa que eu confiava muito e que ela tinha relativamente assim, um acesso a esse grupo de ciganos, né? Que estavam mandando ela me fazer um mal no astral, e ela se passava por minha amiga, consciente ou inconscientemente, ela me fazia mal, né? Ela estava me fazendo mal. Mas quando eu olhei aquilo que eu vi, que os mentores me levaram no plano astral, aquilo ali tudo se reverteu, ok, pessoal? Porque eu descobri ela, né? Fiz um trabalhinho, me afastei dela, que foi a melhor solução naquela época. A coletividade de espíritos elevados que mantém laços kármicos positivos, né? De amor e de fraternidade, certo, pessoal? Então, é preciso dizer que os espíritos não ficam automaticamente presos aos bolsões, eles não ficam automaticamente. Como eu falei, tem alguns que conseguem até reencarnação, né? A causa da prisão é quase sempre um apego à situação traumática. Eles estão ali porque eles querem, porque eles estão sintonizados naquele trauma ainda que eles passaram, naquele sofrimento. Mas não tem mentor algum que mande eles ficar presos ali, não. E mesmo assim, os mentores não podem nem se achegar tanto a eles porque eles estão com a mente voltadas para o ódio e para a vingança, como eu falei, né? Então, eles estão alimentados por sentimentos como raiva, rancor, ressentimento, culpa, aversão, tristeza, etc. Um espírito pode viver todas e essas outras situações coletivas e não se prender a um bolsão. Olha só, não é obrigatório ele viver esses sentimentos e estar preso a algum bolsão, certo? Para tanto, é necessário cultivar o perdão, o amor e a compreensão. Então, um espírito ele não precisa estar preso a um bolsão, ele pode se livrar, né, disso tudo que ele tenha passado, desse ódio, tirar o ódio do coração, o rancor, a raiva, a aversão, aquilo tudo, né? Com esses exemplos que eu citei aqui de bolsões kármicos, né? Foi um texto escrito por Hugo Lapa, né? Um texto muito sugestivo que explica muito. Eu resolvi passar para vocês, que eu gostei bastante, é bem elucidativo, né? E eu creio que aqui já é mais um ponto de partida de estudos que vocês queiram fazer sobre a espiritualidade. Esses bolsões kármicos, nem sempre o espírito que está com ódio e vingança, ele é ligado a algum bolsão. Ok, pessoal? Fiquem com Deus, espero que tenham gostado do texto, do tema, né? Se quiserem estudar, procurem se aprofundar no tema, né? Fiquem com Deus, até a próxima. Saúde e paz para todos, muita prosperidade para vocês e para toda a sua família. Namastê, muito obrigado. Fiquem com Deus.